Fala, turminha! Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo aí de fim de semana, onde a gente fala sobre as movimentações do gráfico, tudo o que está acontecendo, e com isso a gente pode ter aí já um norte para começar a semana, tá? Então, lembrando a vocês, a gente está com a nossa super promoção de Black November do treinamento Smart Money. Então, se você não assistiu a live, confere lá no site a promoção imperdível que tá, acesso aos 3 últimos treinamentos da turma 9, 10 e 11, todos os pregões que foram gravados ao vivo, e uma novidade que eu coloquei agora, e ontem não foi ao ar na live, mas eu acrescentei. Todos que adquirirem esse plano, além da regra que eu tinha falado de ter 40% de desconto no próximo treinamento ao vivo, quando tiver, ainda vai ter direito a pregões ao vivo via Zoom. Isso mesmo, galera. Todo mundo que adquiriu o plano até dia 30 de novembro, que é a janela de venda do Black November, tá? Essa janela vai até dia 30 de novembro. 30 de novembro encerra e não vende mais o treinamento. Todos em janeiro nós teremos os 5 pregões ao vivo via Zoom com aulas às terças e quintas, tá? Não vai ser aula junto com o pessoal do YouTube, gente. Eu vou fazer naquele formato de aula separada e exclusiva via Zoom. E por que em janeiro? Porque todo mundo vai adquirir o treinamento em novembro, e aí tem pelo menos o mês de dezembro para dar uma assistida no treinamento, entender como funciona. Se quiser assistir um treinamento inteiro para depois ver as outras aulas dos dois, então esse tempo é para dar tempo para todos poderem acessar o treinamento com paciência, com tranquilidade, e aí em janeiro a gente vem com as aulas para fazer o pregão ao vivo. É uma promoção imperdível que a gente está fazendo. São os 3 treinamentos por R$ 297, ou seja, o custo de cada treinamento era R$ 197, a gente está fazendo com praticamente 50% de desconto, então não perca tempo, vale muito a pena. Vocês vão ter todo o conteúdo que foi gravado, todas as aulas, os pregões, e vai ter esse bônus dos 5 pregões ao vivo em janeiro. Então, corra que vai até o final de novembro essa promoção. Tem a área de membros, tem tudo lá, já tudo disponível. O suporte via Telegram, né, o grupo exclusivo de todo mundo que comprar. Então, tudo que vocês precisarem já vai estar lá. Então, não perca tempo, aproveita. R$ 297, a gente vai estar falando muito a respeito disso, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente esse treinamento agora no final do ano. Beleza? Então, antes da gente estar falando do nosso estudo, vamos rodar aquela nossa vinheta rapidinho e eu já volto. Bom, turminha, então vamos lá. Vamos começar o nosso estudo. Antes eu só queria lembrar vocês, quem está chegando agora, caiu de paraquedas aqui no grupo, no canal. Esse é um canal que fala exclusivamente de Smart Money, tá, turma? É onde vocês vão estar aprendendo esse método. A gente está sempre falando só nele. Um grupo do Telegram voltado ao Smart Money. Tem aqui na descrição uma playlist que é basicamente um treinamento inicial para você entender como funciona o operacional. Tudo isso à sua disposição aqui. Então, corre. Depois que assistir esse vídeo, se você está chegando agora, já deixa o like e vai lá ver essa playlist que ela ajuda demais. Uma outra novidade que eu vou estar fazendo para vocês, muitos vêm me perguntando a questão de membros aqui do YouTube, quais são os benefícios, e eu sempre falo, o membros de 799 é uma forma de colaborar e ajudar o canal. Só que visando também dar algum diferencial para aqueles que se comprometem e aqueles que ajudam o canal através dos membros do YouTube, a partir dessa semana eu vou estar fazendo o quê? Todos os membros vão estar recebendo os vídeos antes. Nos finais de semana, o estudo de mercado dos membros ele vai ao ar no sábado às 18 horas e para o pessoal, para o restante vai domingo às 2 da tarde, continua a programação normal.
E durante a semana a gente vai ter aí uma antecedência, então o vídeo dos membros vai ao ar um pouco mais cedo e ali pelas 9, 9h30 vai ao ar o vídeo, é liberado para todos. Vai ser mais ou menos com 1 hora e pouco de intervalo, né? Para muitos isso não pode fazer diferença, mas é uma forma que eu encontrei de dar um benefício, algo a mais, né? Para quem é membro, quem colabora com o canal aí, fazendo a sua parte por tudo que o canal oferece gratuitamente para vocês, beleza? E mais ainda lembrando, turma, quem aí está falando sobre a Apex, a Apex ela acabou a promoção dos 90%, mas ela está com uma promoção bem interessante na parte de reset, tá? Ou seja, se você estourou tua conta e não quer esperar para fazer a renovação automática no vencimento do cartão, o reset está com 80% de desconto. O preço normal dele é $80, ele está por $16. E aí com isso, você fazendo o reset, você reativa a tua conta na hora. Ele zera a tua conta e você começa do zero na hora. Então se você estoura a conta, você tem a oportunidade de na hora tá ativando ela novamente. Então corre, link está na descrição. E se você quiser fazer o teste normal, segue o cupom SAVENOW que está junto ali na descrição, o desconto está aí de 71% na aquisição para novos testes, beleza? Então bora lá, que a gente já falou demais, né? Vamos falar aqui um pouco do pregão aqui do índice. O índice está só pregando peça na galera, todo mundo achando que ele está esticado, ele vai descer mais, e ele segue fazendo sweep de liquidez e subindo, né? Aqui a gente fica um pouco esperto por conta desse fundo ele ter sido só pavio, né? Isso aqui é um indício forte de sweep, mas a gente trabalha em cima do Smart Money, né? Segue o operacional como a gente prega. E o que a gente teve aqui, ó? Nós tivemos, na sexta-feira, acabei tomando stop aqui, eu entrei vendido nesse imbalance aqui, o preço até ameaçou descer, depois voltou e estopou. E aí quando ele fez isso e subiu, uma coisa que eu falo para a turma ficar muito esperto principalmente aqueles que ficam querendo caçar. Eu deixei até as marcaçõezinhas aqui para a turma se situar. Porque a turma que fica querendo achar, bateu no order block, eu vou vender. Aí você olha aqui nos 5 minutos, né? Eu fui marcando aqui, ó, fundo, 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 fundo. Em momento algum ele consegue romper um fundo dos 5 minutos. E aí a gente começa a ver que as pessoas estão pensando em vender no order block ali em cima. Isso, turma, não é smart money, tá? Por isso a gente fala assim, ó, se o preço não tá te dando sinais de que ele vai cair, né? E o que seria sinais de que ele vai cair? Ele teria que pelo menos violar aqui, ó, ele chegar aqui, ó, violar esse fundo aqui, depois voltar. Aí você diminui o time frame para 1 minuto, para 2 minutos e tenta encontrar alguma coisa. Mas, gente, se ele não tá conseguindo romper fundo nos 5 minutos, parem com essa estupidez de que tem order block lá em cima, eu vou sair vendendo. Isso aí é dar murro em ponta de faca e vocês só vão se quebrar fazendo isso. A mesma coisa aqui, ó, chegou no order block, olha de novo lá em cima. Ele não perde fundo em momento algum. Ele não dá um movimento de virada de preço para que ele possa... Aqui que ele foi dar a venda, ó, e teria pego essa venda no sweep no fechamento do pregão. Aqui que ele foi dar um sinal, e mesmo assim um sinal arriscado, porque nós temos aqui uma mitigação que a gente não tem topo e fundo montado, a gente tem uma subida única, né? Então isso dificulta demais a tomada de decisão contra um movimento que está em curso. O que a gente tem que fazer é esperar para tomar a decisão do lado certo. E o que é tomar a decisão do lado certo? É esperar o preço resolver a situação dele pra gente. E se não der trade, tá tudo certo, né? Lembra? Eu sempre falo isso, day trade não é ser daily trader, né? As palavras do ogro que eu sempre repito para vocês. A galera é apavorada para ficar procurando operação. Meu, smart money é isso, não tem operação, não opera, tá? Não tem operação, não opera, galera. Então, sejam inteligentes.
e esperem o preço mostrar para vocês o que ele está querendo fazer, tá? Não fiquem tentando adivinhar. Aqui, ó, a gente não tem, eu não tenho order block, eu não tenho nada aqui. Eu tenho simplesmente uma região aonde eu tenho 3 pontos interessantes aqui para a gente estar marcando, que são os pontos onde o preço segurou e subiu, que é isso aqui. Então, o que que eu vou estar fazendo aqui, ó? Aqui a gente vai estar marcando as regiões de topo, né? Que seria a ponta extrema do preço. Para quê? Para ver se, por um acaso, ele abrir segunda-feira, não ter força para subir e esse preço vir perder esse fundo, aí sim a gente tem uma possível venda até um desses pontos aqui embaixo, né? Até essas regiões. Aí sim a gente tem posições a serem tomadas. O que tem que tomar cuidado ainda é isso aqui, ó. Eu ainda tenho um boss aqui. Então, o que que eu vou fazer? Ó, aqui foi exatamente o teste. Ó. Eu vou deixar ele, inclusive, até lá, para vocês saberem que, a partir do momento que o preço romper esse fundo aqui, aí sim eu tenho uma possível descida do preço. Só lembrando que ainda nós temos uma região de alta. Para que esse preço, a gente pense que esse mercado reverteu, ele tem que perder esse fundo aqui, ó. Eu vou até deixar marcado, esse cara aqui é o choque, tá? Então, tenham essa em mente isso. O preço ele só reverte para venda se ele perder esse nível aqui de baixo. Enquanto ele não perder esse nível, ele é comprador. Ah, mas eu não vou vender? Não, você pode vender, sabendo aonde o preço pode chegar aqui embaixo, tá? Por isso que hoje a gente só tem essas marcações verdes. Porque não adianta, eu não vou ficar mais marcando. Isso aí a gente vê na hora no pregão, né? Quando a gente abrir a live, a gente vê o lado que o preço abriu. E se ele abrir subindo, aí a gente vai olhar lá para trás para ver o que, que a gente pode ter e quais são os possíveis alvos, né? E a gente tem aqui, ó, inclusive se você pegar e liga um institucional, tá vendo que ele nem tá marcando mais aqui, ó. Vamos botar no 15 minutos. Aí no 15 minutos ele marca, ó. Aqui é o ponto, tá vendo, ó? Aqui é um ponto. Depois é lá para cima, certo? Então assim, ó, essa região aqui é importante, ok? Até essa marcação, porque isso aqui é sweep, tá? Isso aqui é o sweep dessa região aqui, ó. Ou seja, se o preço passar daqui, ele vai embora, ele não volta mais. Então, por isso que eu vou deixar desmarcado para não gerar confusão isso aqui. O que a gente vai trabalhar segunda-feira é com as possibilidades, e as possibilidades são essas, tá? Inclusive, ó, a região pelo 15 minutos é aqui, ó, o order block, tá? Eu vou deixar marcado do 15, porque eu prefiro, o do 15 ele é muito mais confiável deixar a zona do 15 do que dos 5 minutos, tá? Então tá aqui, ó, os dois order blocks do 15 minutos marcadinhos aí para vocês tomarem as melhores decisões, tá? Então, muita atenção nisso, tá, turminha? Porque o preço ainda tem esse teste de topo para fazer. Então, por isso que ele precisa dar sinais de que ele reverteu. E como que ele faz dando esses sinais? Confirmando que isso aqui foi um choque. A gente já teve aqui, tá? Quando a gente considera no time frame menor, aqui nós já tivemos daquele que eu falo para vocês, o choque I, que é aquela fraqueza interna do movimento, mas isso aqui consideramos um sweep, não teve força para romper e tentou de novo. Isso já demonstra uma certa força vendedora entrando no mercado. Resta agora o quê? Perder esse outro nível aqui, aí a gente tem sim a confirmação de que os vendedores agora pelo menos vão realizar e trazer o preço ali para baixo, beleza? Então isso aí que a gente tem
para o pregão de segunda-feira no índice. O dólar, né? O dólar é a mesma coisa lá do contrário, né? Ele foi fazer o sweep lá naquela região dos 50%, deu, provavelmente, assim, quem opera dólar e ficou atento, pegou essa venda aqui, tá? Agora, tá vendo aqui, ó, o dólar ele tá mais objetivo, a movimentação dele, ele fez o choque aqui, ó, fez aquele choque aqui, fez um boss aqui, tá aqui, ó, a quebra da estrutura. Então, no dólar, a gente tem uma condição diferente, que é o teste aqui dessas regiões de extremidade aqui que ele está fazendo, tá? Então, para segunda-feira, o que que a gente pode imaginar? Só lembrando, ele ainda segue no movimento de alta, ok? Ó, nós tivemos o choque aqui. Aqui, ó. Nós tivemos o choque. Depois aqui ele fez o boss. Ó. Então eu estou desenhando bem certinho que é para vocês entenderem o que que aconteceu com o preço, ó. E fez outra. E aí ele veio quebrando a estrutura, ó. Até que ele chegou aqui e falhou, tá vendo, ó? Estão vendo que nenhum candle fecha acima. Então aqui nós temos aquele famoso fake boss, né? Que a gente chama. E aí foi onde ele perdeu a estrutura, ó. Perdeu a estrutura e deu a venda aqui na base, ó. Tá vendo que tem um candle aqui, ó? Teste da base. Olha lá, veio e deu a venda. Então, tudo isso, claro, era uma venda com stop caro? Sim, porque teoricamente o stop teria que estar aqui atrás. Mas vocês percebem que não tem order block ali atrás, ó. É só candle de queda. O cara que tentou foi esse aqui. Então, ali que era a tentativa. Agora, o que que a gente tem aqui? O preço está trabalhando nesse movimento aqui ainda. Para que a gente possa pensar em compra, ele precisa perder fundo, quebrar a estrutura e aí voltar e dar a compra. Se ele segurar aqui e voltar, essa é a região que a gente tende a esperar, tá? Na visão vendedora, o que a gente tem agora? Isso aqui já foi mitigado, ok? Eu vou deixar marcado aqui a extremidade, esses pavis aqui, tá? Isso aqui eu não vou nem deixar marcado como order block, eu só vou deixar com a cor vermelha aqui, que é para vocês saberem que a extremidade é o topo lá que tá, é o próximo passo, certo? Vou tirar essa linha aqui, que isso aqui já foi, mas o preço ainda está trabalhando em cima desse range aqui. Então, muito cuidado, ok? Porque aqui a gente tem os pontos importantes de tomada de decisão. Então, a gente tem esse teste do fundo aqui. Aqui embaixo tem uma base também que vocês têm que estar atento. Ó, quando a gente coloca no 15 minutos, estão vendo que ela é bem clara aqui, ó. Essa base aqui. Então, são os possíveis pontos lá embaixo do dólar, tá? Para perda de estrutura, a gente já sabe o que ele precisa fazer. Se ele segurar aqui, o ideal seria que ele fizesse mais uma tentativa ali e voltasse, aí daria a compra, rompendo esse movimento aqui, tá? Porque agora é complicado de você vender, porque ele está num ponto extremo lá embaixo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Beleza? Então bora falar do nosso Nasdaq. Nasdaq não teve parada, né? Essa semana passou direto. Vamos tirar aqui o. Ó, nós movimentamos, eu tinha marcado até essas movimentações dos 5 minutos aqui. A gente tinha essa extremidade aqui do 15, que olha só, ele passou direto, não deu nem bola, e veio aqui nessa zona de cima aqui. O que a gente tem aqui, ó? O imbalance, né, que a gente tinha marcado. E aqui
Ó, nós temos que essas regiões aqui, ó, deixa eu só botar aqui, focar aqui no 15 minutos, tá? Para a gente deixar as marcações, todas elas do 15 aqui. Então, a gente vai trazer para cá essa extremidade também, né? A gente está vendo aqui, ó, nós temos esse ponto aqui, que é o ponto de extremidade. Vou deixar marcado aqui. Depois a gente tem aqui, né? Essa zona aqui, ó, que a gente tem esse order block aqui. Esse cara aqui, ó, que foi o último, que aí o preço desceu com tudo. Fora lá a ponta de cima. Deixa eu só marcar aqui. Essa região aqui, ó. Certo? São esses pontos que a gente tem lá para cima, do jeito que o preço tá, né? Continuando. Agora sim, ó, ele tá esticado, tá? Agora vamos fazer o seguinte, a gente tem que pensar qual seria os pontos, né, lá embaixo, que a gente teria que analisar. Primeiro, né, ele subiu e esticou. Então, a gente tem aqui, primeiro ponto é esse teste aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Esse carinha aqui, deixa eu só ajustar essas coisas aqui. Eu sou sistemático e me dá aflição se eu tiver tudo com tamanhos em locais diferentes. Esse fair value tá de fora, não tem mais nada aqui. A gente tem aqui agora os possíveis pontos que o preço pode segurar. Essa base aqui, foi o teste do topo rompido, e normalmente o preço segura muito, tá? Deixa eu ver, vou botar aqui. Além disso, a gente tem esse outro ponto aqui embaixo, né? Que aqui já é um ponto mais, digamos assim, de risco, tá? Mas seria um ponto mais interessante por ele estar numa região de demanda melhor, né? Os pontos ali de cima, aqui ainda é uma região cara, certo? Então, o que que a gente... E outra coisa que a gente tem que ter atenção, que não tem como não marcar, é essa zona aqui, ó, que foi essa última subida que o preço deu, tá? Que são os pontos de tomada de decisão. Então, para esse preço dar uma continuidade nesse movimento, teria que fazer pelo menos uma volta em algum desses pontos. Se for uma super tendência, ele para ali no primeiro. Né? Se for uma super tendência, ele para aqui e segue. Se for uma tendência normal, ele pode vir aqui. E se for uma tendência de fraqueza, já ele vem aqui, depois ele volta aqui e aí ele cai para descer. É mais ou menos isso que a gente enxerga, tá? As questões do Smart Money, elas envolvem um pouco isso. Quanto mais baixo o preço for, melhor para comprar, mas a gente já tem que ficar esperto que se teve muita queda, pode ser que ele não tenha força para romper o topo. Então você já tem que ficar espertos com o alvo da compra, beleza? Então tudo isso tem que ter atenção, tá, galera? Então essas aí são as marcações do Nasdaq. Bora falar agora do S&P. S&P também, ó, passou batido. Agora ele está testando o topo aqui, ó. Parou fazendo, a gente ainda não tem como saber, né, se é um sweep simplesmente ou se ele vai romper, tá? Vou deixar só marcado para vocês saberem onde é o topo. A gente tem o que aqui, ó? Essa região que eu marquei, que eu vou deixar marcado, deixa eu criar aqui. Ó, deixa eu abrir aqui. Que isso aqui merece deixar marcado. Ó, a gente tem essa região, ó, esse cara aqui, esse order block aqui, e depois a gente tem essa outra região aqui. Ah, Emerson, mas são duas zonas perto. Sim, são perto porque são os dois pontos que o preço pode parar. Tá? Isso vai acontecer, sempre vai acontecer, tá?
Não é 4 horas, né? Só deixa eu mudar aqui para o 15. OBV do 15 e OBV do 15. Tá? Para vocês saberem aí. E depois a gente tem aqui, ó, esse último testezinho aqui. Ó, que também não deixa de... que também é uma captura de liquidez, tá? Então, ó, aqui são os pontos que o preço pode ir buscar liquidez. Os pontos de parada, que a gente chama, né? E aí na parte de baixo a gente tem o quê? Vocês estão vendo que é mais ou menos a mesma coisa que a gente tem no Nasdaq. Só que ele está um pouco mais objetivo. Ó, a gente tem essa região aqui de baixo. PC15. A gente tem depois essa base aqui. E depois a gente tem essa região aqui de cima. Mesma coisa. Mesma sequência que eu falei para vocês. Continuidade tendência alta, continuidade normal e a última lá de baixo, possível fraqueza compradora, já ficar esperto quando o preço subir até o ponto que ele pode subir, tá? Essas aí que são as marcações. Deixa eu limpar aqui para baixo, porque aqui é o nível que a gente tem de preço, né? Aqui, ó, ele segue, aqui ele fez um boss. Na verdade, ele fez aqui uma movimentação de captura de liquidez, né? Isso aqui é um clássico do Wyckoff, né? Ele fez os sweeps em todos teve as fases ali, então ele fez uma movimentação bem interessante. Veio aqui, ó, pegar essa liquidez aqui embaixo, depois ele acabou subindo. Então agora a gente tem que estar esperto com essas regiões aqui, tá? Esses são os pontos importantes a analisar, beleza? Bora falar do euro. Vamos lá, ó. Euro fez aqui uma movimentação. Olha onde eu tinha marcado aqui o sweep, né? Não, aqui, dia 10. Euro sexta-feira foi um movimento de consolidação só daquele pullback que eu tinha falado, né? Vocês lembram que eu tinha falado no estudo? Aqui a gente tem o quê? Eu tenho essa zona aqui, tá? Que é a região que vocês precisam estar espertos por alguma movimentação nesse sentido aqui, ó, do preço chegar ali e para continuar a queda, tá? Fiquem atentos a essas movimentações pelo seguinte fato. Deixa eu botar numa hora aqui e tirar o zoom, ó. O euro, ele está em movimento de queda no macro, tá? Porém, ele está baixo. Aqui seria um alvo possível de subida do euro. Então, percebam que ele tem muito alvo para cima. Então, eu tomaria muito cuidado com vendas aqui, tá? Eu estaria pensando ainda no movimento de alta, nessa zona onde ele se encontra. Para isso, o que eu precisaria acontecer? Ele teria que perder essa região aqui desse topo, né? Ele teria que fazer esse movimento aqui, ó, subir, pegar essa liquidez aqui, voltar, não conseguir romper e aí subir, tá? Então, se fosse pensar numa possível venda, seria aqui nessa região, depois ele pegar a liquidez aqui. Só que, como eu mostrei para vocês, ela é uma venda contra a tendência. O bom que vocês podem fazer aqui é o seguinte: se ele romper esse topo aqui, na volta, arriscar uma compra, porque se ele chegar daqui e passar direto, você já está no trade e está a favor da tendência. Então, essa análise que vocês precisam estar espertos, tá? Para tomar ela na hora certa. E a hora certa dessa análise é onde? É aqui, ó. Aí a compra aqui, porque ele já fez uma quebra de estrutura aqui, ó. Deu uma comprinha aqui,
Agora, se ele romper aqui e voltar, você pode ter uma segunda oportunidade de compra para subir com esse preço, tá? Lembrando, ele tem válvula para cima, então a gente tem que estar atento a essas movimentações, ok? GBP USD, vamos dar uma olhada aqui, ó. O GBP também, ó, é a mesma coisa, ó. Ele tem válvula para cima, certo? Ele desceu, perdeu esse fundo aqui, e agora ele tá vendo como ele está num fundo extremo? Ele está numa zona compradora, ele ainda está numa zona de demanda. O que precisa fazer aqui nessa visão? Sobe, voltou, comprou, tá? Essa visão aqui que vocês precisam ter. É muito importante, ó. Inclusive as marcações ainda estão. Ele deu compra aqui, ó, tá? Ó, já deu a compra aqui na sexta-feira. Então, tudo isso aqui é o que vocês precisam entender. A visão macro, tá? Porque não adianta a gente estar olhando isso aqui, ó, no 15 minutos. Aí eu estou olhando venda aqui no 15 minutos e eu não estou atento que ele chegou numa região de demanda muito forte. E aí eu não presto atenção nisso, tá? E aí eu prestar atenção que eu digo é o quê? É trazer a nossa realidade compradora. Qual que é a realidade compradora? Se ele perder aquele topo ali, ele pode vir capturar a liquidez aqui embaixo e dar a oportunidade de subir comprado, né? Para isso ele precisa fazer o quê? Primeiro passo ele já deu. Foi aqui, ó. Que foi criar esse choquezinho interno aqui. Se ele seguir, abrir aqui, rompendo para cima e perder esse nível aqui, ó, aí sim a gente tem um possível movimento de pegar uma volta para subir comprado. Claro, antes, o que a gente tem que observar? Aqui. Essa região aqui, tá? Que é o teste do fundo, né? A princípio ele ainda está na tendência de baixa, nesse movimento, nessa pernada. Então, teoricamente, se ele romper esse topo aqui, eu poderia pensar numa venda aqui para ele pegar a liquidez aqui e continuar subindo. É esse entendimento que vocês precisam ter para tomar as melhores decisões, certo? Então, fiquem atentos a esses pontos aí. Vou marcar esse aqui e depois nós temos aqui também o outro, que é a extremidade, que aí seria o segundo alvo, tá? No caso de uma subida que ele volta, lá seria o alvo, tá? Então, esses aí são possíveis alvos, tá, turma? Para tomada de decisão. Então, é isso que eu tento passar para vocês. E para finalizar, vamos falar do Gold. O Gold seguiu aquela venda. Lembra que eu falei para vocês que ele estava numa tendência de baixa e a gente tinha que aguardar para ver qual seria a próxima decisão? E realmente, ó, ele não teve nem força para subir, né? Ele nem teve força para ir nesse topo, ele simplesmente desceu direto. Acabou fazendo aqui, ó. Nós temos aqui de novo Boss e Boss. Boss. E Boss. Tá? E a gente tá vindo agora no movimento. Olha o alvo do ouro agora. Tá vendo? Ele chegou no teste do topo, ok? Temos essa região aqui, ó. Deixa eu só ampliar. Ó, nós temos essa região aqui toda, tá? Não adianta eu querer marcar só um pontinho ali, não, tá? Aqui. Tem também aqui para cima esse carinha aqui. Esse carinha aqui. Então são os dois pontos aí que o ouro pode parar, tá? O que eu preciso esperar agora? Teste, retorno. Vou só mudar aqui para o verde, né?
verdinho. Esse aqui. Esse aqui. Vou fazer o seguinte, vai. OBC15. E esse cara aqui. Aqui são os pontos de parada. Aqui o que a gente tem? Dois pontos importantes a serem analisados aqui. Aquele imbalance que a gente tem ali em cima, tá? Quem opera já sabe que o ouro respeita muito isso. Essa região aqui. Fair Valley Gap, tá? Muita atenção, porque eu tenho uma zona de liquidez muito grande aqui. Então ele pode estar pegando aqui, ó. Fazer esse movimento aqui, capturar a liquidez para continuar descendo, tá? Lembrando, né? Ele está olhando para baixo o ouro. Então agora a gente tem que pensar em operar a favor dos próximos alvos lá de baixo. Beleza, galerinha? Então era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um excelente final de domingo. Ou de sábado para quem é membro. Bons estudos, tá? Vejo vocês segunda-feira na live. Um grande abraço a todos e até mais.